Meus irmãos, muita paz, que a luz do Divino Mestre se faça em nossas consciências e em nossos corações, dando-nos a certeza de caminharmos com segurança, coragem e fé nessa estrada de evolução moral que tanto necessitamos e que tão pouco temos feito por merecer. Considerando aí as necessidades de cada um de nós, no sentido da grande transformação moral através da reforma íntima, em que devemos focar naquele que é a chaga de toda a humanidade, para combatê-los incessantemente em todas as circunstâncias do nosso viver. Falamos do orgulho, pai de todos os vícios, cujo tema de hoje é este que vamos estar tratando entre nós, neste bate-papo, nesta troca de experiência e do conhecimento que nos é adquirido através da espiritualidade maior. Antes de buscarmos as dissertações nos slides, trazido por esta espiritualidade benfeitora, vou reportar-me ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, como introdução deste trabalho. Compartilhar com os nossos irmãos esta bela apresentação, esta dissertação do irmão Lacordaire. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achas em provas e busca a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar os vossos olhos. Que Deus nos abençoe. E assim, vamos a este tema de hoje, que nos fala das mais variadas formas sobre o orgulho. E nada melhor do que começarmos nas reflexões de Kardec, quando nos diz, com egoísmo e orgulho, que anda de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. O orgulho, meus queridos irmãos, leva
a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Assim sendo, nós começamos a refletir quanto estamos envolvidos por este sentimento que entrava a nossa marcha. Por consequente, ela se amplia porque da ação de cada um de nós, quando em invigilância nos permitimos envolver por forças contrárias à humildade, ao amor propriamente dito, pois esta é a lei, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos deixamos envolver pelas sombras, tendo todo este potencial devastador a nos envolver, que é o orgulho, bem como o egoísmo. E nas nossas reflexões, no nosso cotidiano, seremos mais ditosos, mais felizes, quando iniciarmos o nosso dia tomando consciência de nós mesmos e nos perguntando: o que de fato estou fazendo para combater todos esses elementos que contrariam as leis divinas e que me impedem de progredir? O orgulho, como pai de todos os vícios, e aqui é preciso que entendamos os vícios no sentido moral, já que o Cristo, através da espiritualidade maior, e falando diretamente aos nossos corações e às nossas consciências, não material, mas espiritual. Tudo perpassa pela questão moral do espírito. Tudo começa no espírito, até refletir-se na matéria. E esta chaga, que é o orgulho, tem feito destruições das mais diversas. E nós precisamos buscar, dentro da orientação dos abnegados trabalhadores da grande seara do Cristo, que vem ao nosso auxílio nos trazer as informações que são relevantes para que continuemos em busca dessa evolução moral. Então, cabe a nós buscar, de fato, conhecer a si mesmo, para identificar aí esses pontos a serem melhorados, que vai mais facilmente nos preparar para o combate ao orgulho, ao egoísmo e a todos os vícios que estes conduz. Daí podemos e devemos identificar que o oposto do orgulho e de todos esses vícios encontra-se a humildade. Então, queridos irmãos, o Chico,
vem nos auxiliar com a sua exemplificação, quando nos diz que existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa, a mais leve contrariedade, se sentem humilhados. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Que maravilha estas observações do irmão Chico, porque é exatamente desta forma, meus irmãos, tudo nos milindra a essa suscetibilidade, essa predisposição em tudo nos sentirmos ofendidos. Não nos admitimos, por hipótese alguma, sermos comparados a quem quer que seja, se isso provoca na nossa compreensão um rebaixamento, uma comparação indigna a um outro irmão. Enfim, palavras do Chico. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Daí, queridos irmãos, podemos perceber que dentro desta suscetibilidade em que em tudo nós estamos vivendo o milindre, está faltando uma consciência de nós mesmos. Pois, como estudante desta doutrina de amor, são inúmeros os ensinamentos trazidos pelos mais diversos espíritos da divindade, para nos mostrar que essas pequeninas coisas não devem nos incomodar. Está faltando a consciência maior da nossa parte como espíritos, que precisamos evoluir, mas que estamos presos a muitas das impressões e das influências que o nosso passado ainda nos traz para a vida atual. E sem que nos apercebamos, vamos deixando de lado todos esses bons ensinamentos e voltamos a incorrer em erros do passado, quando inobservávamos as leis divinas. Hoje, ela é predisposta a todos nós, sem nenhuma alegoria. Tanto é que, para o nosso conforto através dos estudos, na busca da consciência maior, não encontramos interrogações sem respostas, mas compete a nós fazermos também a nossa parte. Não devemos e não podemos esperar que a espiritualidade resolva os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos, não dos espíritos. Nós, por invigilância, é que deixamos, por vezes, envolvermos através do nosso pensamento, né? Da nossa, como diria,
o termo é tão simples que me fugiu no momento, a ligação que nós temos, né? A nossa, Senhor Jesus, Sintonia. a nossa sintonia. Por sintonia, atraímos as correntes energéticas correspondentes. Se benévolas, teremos os espíritos evoluídos, mais esclarecidos, a nos socorrer a nossa inteligência retardatária. Quando malévolos, atraímos os correspondentes que nos incitam no procedimento do orgulho, do egoísmo e de todos os vícios morais que este nos conduz. Portanto, é preciso que a gente tenha consciência de nós mesmos, de tudo aquilo que ainda é preciso ser corrigidos em nós, valorizando, meus irmãos, em todas as oportunidades do nosso viver, a crítica. Não importa de onde ela possa surgir, de quem ela venha, ainda que carregada de maldades, ela terá um percentual significativo de contribuição para o nosso refazimento diante daquilo que de fato ainda persiste em nós como imperfeições, mas nada de forma a nos tirar a paz, de nos tirar o sossego, porque convenhamos que não estamos sozinhos, mesmo até quando parecemos estar. Aí os benfeitores estão presentes a nos auxiliar nesta caminhada. Há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Ora, queridos irmãos, se tomarmos o Cristo como nosso modelo, e que, como se não bastasse apenas o Cristo, todos os demais abnegados trabalhadores dessa seara, que são ricos de exemplos de humildade e de amor, certamente é preciso que observemos com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor, os exemplos que nos são dados, para então entendermos que não devemos nos incomodar com tudo aquilo que venha a de fato nos pôr em evidência, desde quando não parta da nossa própria consciência o desejo de se fazer em evidência. Mas, se por suas ações, por nossas ações, imbuído do sentimento fraterno, do amor verdadeiro, na prática da caridade, nas suas mais variadas formas, isso nos eleva a Deus, saibamos aceitar com humildade, mas não trabalhemos em nós, na nossa consciência de espírito, a nos evidenciarmos nas ações do bem. Mas eu vos pergunto, tem como um trabalho fundamentado no amor não ser evidenciado? Para tanto, não precisamos alimentar o orgulho. É na humildade que vamos transcender para Deus, conforme Ele espera de cada um de nós. Trabalhando com afinco, com dedicação, no combate ao orgulho,
à cupidez, à avareza, à luxúria, aos vícios de todas as ordens que tanto nos prejudica e que é preciso nos refazermos. Ora, gente, não é a nossa condição de titularidade de espírita que vai nos dar o que de fato precisamos, a consciência plena e absoluta da humildade. Porque é comum no nosso âmbito espírita vivermos de forma muito excessiva o orgulho. Quando queremos ali sempre os lugares, as posições de destaque, é o médio de destaque, é o orador de destaque. Na obra do Cristo, quem tem que aparecer é o Cristo, não somos nós. Nós somos meros instrumentos da bondade de Deus, limitadíssimos, mas que pela misericórdia divina ainda servimos para desenvolver o trabalho que deverá ser feito a modos a sempre fazer aparecer o Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa Mãe Santíssima e todos aqueles que trabalham em prol do amor comum. É nesta preparação da nossa base que vem esses irmãos nos mostrar que não é o lugar de destaque dentro da ação da doutrina espírita ao que se concerne à interpretação e o entendimento do espírito encarnado, ou seja, da alma, né? Mas sob a visão espiritual, aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será rebaixado. Por que vou querer eu ser o melhor dos oradores, se eu posso fazer muito bem um trabalho mais simples, com muito mais equilíbrio, e assim me destacar para Deus, por merecimento, não por querer exacerbar aí o orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim. Portanto, irmãos, continuemos nesta viagem em busca do que o orgulho pode estar, de fato, nos desatrelando dos verdadeiros objetivos nossos. Para não gerar esse espaço, buscando na compreensão dos nossos irmãos, na aceitação deles, quando por vezes nos traz informações que certamente contribuirá muito para que venhamos nos corrigir e sabermos aceitar com humildade. Eliminar ali aquele orgulho que por vezes quer ainda se fazer presente e me inibir de dar um passo significativo na escala da evolução moral. Mais uma vez, eu deixo ali me lindrar, porque o Alberto, ele vem e sinaliza de bom tom, com amor, com suavidade, com amorosidade, um ponto em que eu preciso fazer um ajuste. Ora, quem sou eu? Sem a participação de cada um dos irmãos, principalmente que estão mais próximos nesta caminhada comigo. E ele não tem o direito
não é um dever moral, não é uma caridade moral, ele sinalizar com amor e assim me oferecer, mais uma vez, a oportunidade do refazimento, da eliminação do orgulho que me impede de progredir um pouco mais? Então, eu devo sim conter esse ímpeto de não aceitação e abrir o coração, abrir a mente, aceitar a ajuda do irmão, que faz de forma respeitosa, honrosa, pois o seu intuito é de me dar, me trazer a sua contribuição de amor para que eu avance um pouco mais. E isso é motivo para agradecer. O orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar, senão aquilo que preferem, e só dão ouvidos aos que os lisonjeiam. Então, se Alberto vem para mim e tece elogios, e ele aí se faz não com comprometimento, com responsabilidade, mas apenas porque percebe em mim o orgulho, ainda que disfarçadamente, mas existe, e ele sabe como me agradar, e ele vai fazer os elogios. Em um ou outro momento, isso pode não ser tão significativo, mas eu vou gostando e eu vou me permitindo acreditar que sou aquilo que Alberto descreve nos seus elogios. Olha a ilusão aí que eu estou criando de mim mesmo. E como eu já começo pouco a pouco me distanciar centímetros do verdadeiro objetivo, que é de evolução moral. E eu vou deixando ser enredado pelo orgulho. E quando me aperceber, se na inércia ficar, apenas alimentando esse tipo de procedimento, né? Massageando o meu próprio ego, me envolvendo por pessoas que só me trazem coisas boas do meu ponto de vista, porque diz que eu sou bonzinho, que eu sou maravilhoso, e eu começo a desconhecer. Eu começo agora a adotar ali verdadeiros personagens, que vai fazer com que eu me distancie quilômetros e quilômetros do objetivo, da realidade existencial. Eu sou um orgulhoso. Nada fiz para combater esse mal. E mesmo dentro da doutrina espírita, com os conhecimentos que já adquirimos, se não formos vigilantes, poderemos cair em tentação. Porque o orgulho ferido, ele é uma armadilha que facilmente todos nós, quando não vigiarmos, poderemos cair. Ela ocorre de forma sorrateira, e quando menos esperamos, estamos ali presos a esse sentimento devastador, né? Então, gente, vamos estar muito atentos para essa questão dos elogios. Na realidade, é o orgulho exaltado. Exaltado. Porque ferido, né, nesse sentido. Exatamente. Quando você enaltece o orgulho, né, no outro, você cria uma armadilha para ele, né? E ele não percebe, né? Porque aquilo é o que no momento
no estágio em que ele se encontra, né? A atmosfera que ele criou ali, através das suas sintonias, atraiu para ele aqueles semelhantes, espíritos que vivem e que influenciam no sentido de exacerbar cada vez mais o orgulho e assim provocar no outro a grande derrota. Será que quando chamaram Jesus de bom, ele repeliu essa forma de ele ser analisado? Não chamaram ele de bom, ele falou Sim. bom, por que me chamaram de bom? Exatamente. Eis aí a chave, né? Eis a chave. Só Deus. Bom, só Deus, né? Mas será que é dessa forma que devemos entender o Cristo, que bom só Deus? O Cristo não é bom? Sim. Mas dentro da consciência que é própria do Cristo. Em momento algum, ele buscou passar às pessoas algo que ele não fosse. E que não estivesse ali permitido por Deus Pai. Então, meus irmãos, não seremos nós que devemos facilitar em momento algum da nossa existência, principalmente quando já nos predispusemos aos estudos, a adquirir o conhecimento. É a hora, é o momento da prática, né? De vivenciarmos na prática os ensinamentos. E é preciso combater este sentimento. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho, né? Quantas são as disposições morais? Infinitas. Mas dentre elas, aquela que maior atrai, que mais facilmente atrai os espíritos imperfeitos é exatamente o orgulho. Que como chaga, ele tudo destrói. E desta forma, só há uma maneira de combater, né? É com a humildade, com a prática do bem, com amor ao próximo. É exatamente arregaçar as mangas e trabalharmos com determinação na prática da caridade. Gente, quando se trabalha na seara do Mestre e não se busca, depois que colocamos a mão na charrua, olhar para os lados ou para trás, para não perdermos foco, gente. Quando olhamos para o objetivo, é lá que temos que chegar, que temos que alcançar. A própria dinâmica do trabalho na seara do Cristo, que é o trabalho do amor, ele não deixa dúvidas, ele não abre brechas, não fica espaço para que a gente se perca nesse caminhar, nesse trabalho. Tudo é alegria, tudo é felicidade, ainda que relativa, mas é. Porque falamos do sentimento, dos sentimentos, o amor, a humildade como consciência principal, porque sem a humildade poderemos amar o nosso próximo? Amor ao próximo sem a humildade? Sem a humildade que gera e sustenta o amor ao próximo, nem o estudo pode dar frutos. Por outro lado, sem estudo da humildade, não produzem amor, mas fingimento, hipocrisia, de maneiras e fala melosa,
de voz impostada para imitar anjos. Herculano Pires, em seu livro O Centro Espírita. Eu gostei muito deste conteúdo. Ele é, por demais, profundo. E não poderíamos ter melhor exemplo para nos dotarmos da força de que precisamos para o combate ao orgulho, ao egoísmo e a todos os vícios morais. Porque, meus queridos, sem a humildade não somos nada, não somos ninguém, não chegamos a lugar algum. Como está descrito ali, seu estudo da humildade, o que é que a gente produz mesmo? Fingimento, hipocrisia, né? Eu vou estar aqui procurando dar um tom bastante suave à minha voz, adocicando as palavras para que elas soem bem aos vossos ouvidos. Vai-se a pergunta: chega aos vossos corações? Não. Porque não nasce do meu coração, não nasce da minha humildade sincera, verdadeira. Há uma falsa humildade. E ali a gente fica representando, imitando os anjinhos, que não somos. Portanto, foi muito feliz, como sempre é o nosso irmão Herculano, quando desta observação, antes de tomarmos como algo a ser observado nos nossos irmãos, é preciso que observemos em nós mesmos, né? Como tudo que está descrito no Evangelho, ele não fala para que observemos nos outros, mas que observemos em nós mesmos. Jesus fala conosco ao nosso espírito. Portanto, toda a nossa reação de ação prática dos conhecimentos adquiridos é para a evolução do espírito. Eu não tenho que ficar olhando Alberto e aos demais. Eu tenho que olhar para mim como espírito, a minha consciência, a minha individualidade, e estabelecer aí as mudanças necessárias para viver os atos na sua plenitude, na sua originalidade, nascida na humildade e no amor, e não como ação de imitação, de falsidade. Os espíritos amigos sempre mostram disposições de nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhes ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Lá atrás falávamos dessa questão. Felizmente, irmãos, este espaço de luz, o qual nos encontramos neste momento, é um espaço físico preenchido pela espiritualidade maior, que sempre está aqui, atendendo às determinações do Cristo, sob o comando
do nosso irmão Chico, para nos auxiliar nos nossos estudos, para que tenhamos a base de que necessitamos, para aí sim termos da espiritualidade maior ajuda no sentido de nos inspirar. Eles vão nos inspirar a tomada das nossas decisões, que por fim ajudará a resolver muito dos nossos problemas, porque nós estamos buscando o conhecimento para tal. Mas teremos de fato a assistência dos benfeitores espirituais se não buscamos construir no nosso próprio espírito esta base. Evidentemente que não teremos. Não ficamos de tudo desprovido dessa assistência, porque sempre haverá a providência divina. Mas não devemos e não podemos ficar de braços cruzados, de nos mantermos inertes diante das ações que precisamos ter para de fato evoluirmos. Porque os espíritos não vão resolver por nós. A tarefa é do Cristo. Os problemas são nossos, construídos por nós, no presente e no passado. E quando na base que buscamos estabelecer em nós, através do conhecimento pelo estudo divino, vamos ter consciência de que quando não encontramos os motivos das nossas aflições no presente, ela está no passado. Mas que certamente não encontraremos um outro autor desses infortúnios que não seja nós mesmos. Por isso não é o outro que tem a obrigação de resolver por nós, né? Deus nos investe de toda a condição necessária para buscarmos sempre encontrar em cada problema a semente que está a solução. E é óbvio que, quando envolvidos de irmãos que comungam das mesmas ideias, dos mesmos ideais, há um compartilhamento de forças que emanam de Deus Pai, e que cada um de nós, dentro desta consciência da boa sintonia, vamos estar buscando e vamos estar compartilhando mutuamente. E assim, a solução dos problemas torna-se mais fácil para cada um de nós. Porque dentro do compromisso individual, também aí está o compromisso coletivo. Eu não posso caminhar só, evoluir só. Embora tenha eu e cada um de nós esse compromisso com a divindade do indivíduo, né? Da individualidade como espírito, eu tenho que responder por todas as minhas ações, mas tenho que dar também a contribuição no coletivo. Então não posso ficar de braço cruzado e achar que, através de uma oração em que me interligo com Deus Pai Todo-Poderoso, vou assim ser intermediado, assistido por esses benfeitores. Mas devo antes estabelecer a base de que eles necessitam, não me esquecendo que a mim será dado conforme as minhas obras, e a cada um de nós. Leão Denis também, ele se referiu ao orgulho, meus irmãos. Entre todos os homens,
ele é o que menos se conhece. Que verdade profunda é essa, né? Presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo. Odeia que o contradigam e não se agrada, senão com a companhia dos aduladores. Né? Então, olha quantas bênçãos chegam até nós quando nos dispusemos, quando nos dispomos realmente conhecer um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, para que sigamos a nossa jornada com mais equilíbrio, voltando o nosso foco para o combate das chagas da humanidade, dentre elas o orgulho, o egoísmo e as demais. Que condição nos encontramos neste exato momento? Diante de tamanhas e profundas informações, reflexões que chegam de fato aos nossos corações e às nossas consciências. Por que evitar tudo aquilo que vem para o meu esclarecimento? Por que então só me agradar daqueles que são os meus aduladores? Porque estes alimentam o meu desequilíbrio. E é confortável para mim, que não tenho compromisso com a luz e me permito arrastar pelas sombras, pelas trevas. Assim, eu vou me mantendo como quero, como gosto. Porque não vou aceitar que me contradigam. Então, na condição de doente, em um estágio muito grave, eu estou carente, como a maioria de nós, do socorro espiritual, que só chegará se eu estabelecer o mínimo de condição dentro do estado em que me encontro, envolvido pelas sombras, conectado com os espíritos malévolos nos mais diversos níveis. Quando então exercerei a consciência de mim mesmo para deixar as sombras e caminhar para a luz? É preciso combater o orgulho. Em verdade vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga um bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha por si mesmo, como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Aí, meus queridos, é incontestável estas palavras de São Luís. De benfeitores
para benfeitores. Estamos, quando buscamos na nossa relação com a espiritualidade maior, sobre os braços, sobre a orientação, sob a luz daquele que Deus Pai escolhe com todo o seu amor, com toda a sua benevolência, toda a sua misericórdia, os braços desses irmãos que Deus nos coloca para que eles nos orientem. Então saímos desta vibração que nos traz nesta reflexão o irmão São Luís, e caímos nos braços do irmão Chico, o Chico Cândido Xavier, nos mostrando a sua sensatez de não querer viver exacerbando o que não deve ser exacerbado, mas buscar verdadeiramente ampliar cada vez mais a humildade. É no campo de trabalho, da atividade, da prática do bem, do amor ao próximo, sem olhar em volta para satisfação do orgulho, mas para afirmar-se cada vez mais na humildade que devemos viver. E o Chico, em toda a sua experiência existencial, nos traz este grande exemplo, como os demais da espiritualidade maior. Por isso é que não podemos desprezar nenhum desses ensinamentos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudar e os conduz ao bem. Quando da ausência da humildade, não há esta percepção de igualdade. E assim vamos incorrer naquele velho erro, que é de se colocar acima dos demais, como se de fato nós fôssemos melhores do que os nossos irmãos. Mas na humildade todos são iguais. Daí a condição da realização do ato caritativo não gera nenhum desconforto, nem para quem recebe e nem para quem dá. É isso? Como está descrito no Evangelho. O pobre recebe, o rico dá sem... o rico dá, o pobre recebe sem baixeza, né? O rico dá sem grandeza para que o pobre receba sem baixeza. Todos são iguais, então não há essa distinção de que um é melhor do que o outro. Por essa razão, todos devem entre si se ajudar para todos serem conduzidos ao bem. Ou seja, o rico dá com humildade para que o pobre receba sem baixeza. Sem a humildade, vos adornas de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo.
Recordai aquele que vos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Precisa exemplo maior? Não se faz necessário. Então, dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho registra diversas passagens sobre a humildade. Gente, estamos conscientes que o nosso tema é o orgulho. Mas a humildade é o antídoto, é o remédio, é o bálsamo que suaviza todas as dores que encontramos como a causa, o orgulho. Por isso, quando tratamos do orgulho, que são as causas dos males que afligem a humanidade, precisamos oferecer, como exemplo do Cristo, o remédio. E este serve para todos nós, que todos nós nos encontramos na condição de doentes. E é para os doentes que o Cristo vem, através dessa espiritualidade, trazer-nos a cura do espírito, que se refletirá também à matéria. Portanto, sobre a humildade, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas 14:11, porque todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Assim sendo, queridos irmãos, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Desta forma, desta forma, e diante de tamanhas reflexões e profundas, nos cabe preservar na nossa consciência, em nossos corações, a lição maior que nos foi trazida por esta espiritualidade, que não está aí à nossa disposição para satisfazer as nossas vontades, principalmente quando esta vontade ela não está alicerçada no merecimento oriundo da necessidade realmente, que Deus assim possa compreender e aceitar como sendo, para que tenhamos o auxílio desses irmãos abnegados, que em nenhum momento nos falta com a assistência, mas que, refletindo na moral do Cristo, vamos continuar estudando, meus queridos irmãos, para termos em nós, como espírito, a base necessária para continuarmos tendo assistência dos mais evoluídos. Deus, que sois todo poder e bondade, que nos envolve com o seu amor fraterno, com a sua justiça, nos preparou nesta manhã
e continua preparando-nos em todos os momentos da nossa existência, quer seja na condição de almas, quer seja na condição de espírito. A necessidade evolutiva, ela não faz distinção. Ela é uma realidade do espírito que busca, através do conhecimento adquirido pelos estudos, a compreender o sentido da palavra humildade no combate do orgulho, no combate do egoísmo e de todos os vícios morais que entravam o progresso do espírito. E que mais uma vez, nesta manhã de domingo, abençoado, envolvidos todos por estas entidades do bem, ó vós, irmãos, que aqui se encontram na condição de espíritos, fazendo assim resplandecer a luz que emana de Deus Pai Todo-Poderoso e que transcende a este ponto físico o qual nos encontramos, alcançando assim não só aqueles que aqui se encontram, mas a tantos quantos se encontrem em todos os espaços que possam transcender o magnetismo de Deus Pai, chegando a cada um dessas individualidades que necessitam da evolução, para tanto precisa desfazer-se das sombras, colocar-se ao alcance das energias salutares que emanam deste sol, onde habita o nosso governador, e que faz chegar o calor do amor de Deus, as energias benevolentes, para que continuemos na nossa caminhada evolutiva, buscando sempre na humildade estabelecer os nossos propósitos de amor ao próximo e de amor a Deus, não querendo parecer mais do que somos, do que devemos ser, a exemplo do Chico, quando sempre contentou-se na sua humildade maior, e não ser Francisco Cândido Xavier, mas ser tão somente o cisco. O cisco que é a luz divina, o cisco que é o sol, o cisco que é a lua, e tudo que de mais belo possa nos oferecer em termos de luminosidade divina. Portanto, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, de Deus e do nosso irmão Chico, com toda a alegria que invade nossas almas, gratidão, Senhor, por toda essa luz que nos foi concedida internalizarmos neste convívio fraterno, neste intercâmbio espiritual que nos concede com todo o seu amor. Que assim seja e que assim será para todo o sempre. Muita paz e muita luz para todos, que assim seja. Obrigado.